Graça e paz. Estamos iniciando mais um momento de adoração a Deus, de culto a Deus, e queremos, nesta oportunidade, ler um texto de Mateus 10, de 1 a 4. Diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Nós vemos aí que Jesus escolheu 12 homens para lhes dar uma responsabilidade maior, uma responsabilidade especial a esses 12 homens. E quando Jesus os escolheu, o Senhor sabia perfeitamente que não estava escolhendo aqueles homens porque eram perfeitos. Jesus escolheu, teve um propósito ali naqueles homens, tá? Mas Jesus sabia que eles não tinham, se fosse escolher por qualidades morais, por qualidades especiais, certamente que Jesus não escolheria, mas escolheu porque Jesus teve ali um propósito e tinha uma missão para aqueles homens, tá? Seria impossível Jesus escolher homens perfeitos, porque jamais os encontraria, jamais Jesus ia encontrar alguém perfeito para escolher. E Jesus sabia disso. E o Senhor sabia muito bem que qual era o propósito de escolher aqueles homens. A Bíblia diz em Romanos 3:23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Todo nome que você vê na Bíblia, com exceção de Jesus, foi um pecador. Foi um pecador. Se existissem pessoas perfeitas, Jesus não precisaria vir ao mundo morrer na cruz, se existisse aqui pessoas perfeitas. Pois na cruz, somente um homem perfeito poderia morrer. E para salvar a humanidade, só mesmo Jesus teve que sair da sua glória, tá? E vir morrer ali naquela cruz, porque somente Ele é perfeito. Somente Ele. Por isso Jesus veio, tá? Se sacrificar por toda a humanidade. Não tinha ninguém que merecesse morrer na cruz. O sacrifício deveria ser realizado, tá? Com um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, tá? E aí em Romanos 3:10 vai nos dizer, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Quer dizer, não havia ninguém que poderia morrer naquela cruz a não ser Jesus, que deveria ser um cordeiro sem mácula. Foi por isso que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se não há justos na face da terra, quem poderia salvar a humanidade da perdição?
eterna no inferno? Somente Jesus. Não existe, nem nunca existiu na humanidade homem ou mulher perfeito, tá? Todos que passaram e estão passando por aqui, somos pecadores. Nem eu e você merecia morrer naquela cruz. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, nós temos defeitos. A nossa sorte é que temos um Deus misericordioso e perdoador. Um Deus que reconhece um coração arrependido. É isso que Deus quer, um coração arrependido. Um Deus que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Tá? Todos nós temos defeitos e virtudes. Alguns com mais defeitos que virtudes, outros com mais virtudes do que defeitos. Mas todos nós temos defeitos e virtudes. Eu e você. Mas todos nós estamos no mesmo barco, na mesma canoa, tá? Nessa canoa da vida que nós estamos, nesse mar, né? Nesse mar da vida. Então, navegando, tá? Nesse mar até quando? Não sei até quando você vai navegar nesse mar e até quando eu vou navegar nesse mar, tá? E a única saída é aproveitarmos a chance que Deus nos dá para quando terminarmos a nossa viagem neste mar da vida, possamos aportar, tá? Em Porto Seguro, não a cidade de Porto Seguro, tá? Na Bahia, mas num porto de tranquilidade. E a única saída é aproveitarmos a chance que Deus nos dá para, quando terminarmos, né, nossa viagem, nossa navegação neste mar, possamos estar nos encontrando com Deus, tá? Possamos estar numa união com Deus eterna. Os apóstolos de Jesus também eram como nós. Eram homens com as suas paixões, seus defeitos e as suas virtudes. Olha só, tinha apóstolo querendo queimar um povo que desprezou Jesus. Olha o que diz em Lucas 9,54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha o coraçãozinho do João, né, do Tiago, né, querendo queimar o povo lá, só porque o povo não aceitou Jesus. E tem muita gente assim, por aí, com essa ideia do João e do Tiago. Olha só, tinha apóstolo impulsivo e descontrolado, arrancando a orelha do soldado. Olha só, em João 18,10 diz assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro não conversou. Pedro pegou da espada e cortou-lhe a orelha, tá? E Jesus, né, guarda essa espada, Pedro, não é assim. Eu vim aqui para passar por isso mesmo. Tá? Guarda essa espada. Se eu quisesse, anjos viriam aqui me ajudar, viriam aqui me socorrer. Olha só, tinha apóstolo, tá? Teve apóstolo, né, querendo ocupar um lugar de honra junto de Jesus. Olha a vaidade, olha a vaidade. Marcos 10, 35 a 37, diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João. Tiago e João queria botar fogo lá no pessoal. Filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos.
E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha a vaidade, olha só, querendo já a recompensa pelo que eles estavam fazendo. Tinha apóstolo sem fé. Teve apóstolo sem fé. Eu estou mostrando a você, né, que os apóstolos não eram perfeitos. Eles tinham as suas falhas. Apóstolos sem fé. Sem crer no que Jesus lhes dizia. O Evangelho de João 20, do 24 e 25, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele não estava lá, Tomé. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, eu não acreditarei. E não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha a cabecinha do Tomé, né? Sem fé nenhuma, não cria, ouvia Jesus falar, mas não acreditava. Tinha apóstolo fanfarrão. Mateus 26, de 31 a 35, diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós, para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, disse a Pedro, respondeu Jesus a Pedro, né? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Naquela noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes, quer dizer, o que ele pensava que era, na verdade ele não era, tá? Na verdade, aí, naquela noite ele se mostrou fraco, tá? Tinha apóstolos que não vigiavam. Olha só, Pedro, Tiago e João. Em Mateus 26, 40 e 41, diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, fraquinhos, né? Fraquinhos. E pensavam que estavam com a força toda. Tinha apóstolo que não se converteu. E por não ter se convertido, é que ele foi o traidor. Mateus 26, 14 e 15 diz assim: um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. João 17,12, né? Evangelho de João 17,12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas Jesus Cristo, ele escolheu todos eles, todos aqueles apóstolos, tá? Só um se perdeu. Será que nós escolheríamos aqueles homens, sabendo, se pudéssemos saber da personalidade deles, né, como Jesus sabia? Jesus escolheu sabendo. Mas Jesus teve um propósito ali, nos mostrar que
Jesus não escolhe perfeitos. Ele escolhe pessoas que querem se tornar perfeitas, mas não conseguirão aqui, neste mundo. Então eu aprendo que Jesus escolhe a mim, escolhe a você, não porque somos perfeitos, porque somos bons, mas porque Ele é misericordioso. Apesar dos nossos erros e acertos. Não pense que Deus procura perfeitos, porque Ele sabe que não vai encontrar. Neste mundo não existe ninguém perfeito. A pessoa mais santa que você conhece não é perfeita. Não é perfeita. Não se iluda. Não se iluda com ninguém. Qualquer ser humano que você encontrar, por mais aparência de santidade que tenha, mas não é perfeito. Não tem perfeição. Tá? Todos, os caídos, os feridos, os que se reconhecem pecadores. É isso que Jesus quer. Deus quer os arrependidos. Deus não quer perfeitos. Você é um arrependido? Você é um que reconhece os teus erros? Então, Deus quer cuidar de você. Tá? Árvores que não dão frutos, para fazê-las florescer e frutificar. Seja uma árvore nas mãos de Deus. Jesus escolheu 12 homens comuns. Não foi porque eles eram melhores do que os outros. É que eles descobriram que, apesar dos seus erros, eles eram aceitos com amor e misericórdia por Jesus Cristo. O que Deus quer é que nós reconheçamos os nossos erros, é que nós saibamos que não somos perfeitos, que somos pecadores e que Deus é misericordioso para nos guardar e nos perdoar. E Jesus, na noite em que foi preso, reuniu os 12 apóstolos para cearem, dando até uma chance para Judas Iscariotes, que Judas não aproveitou a mão que Jesus estendeu para ele. Judas preferiu dar lugar ao diabo do que receber o perdão de Jesus. Jesus estava pronto para perdoá-lo. Se ele muda a sua intenção ali, se ele se converte ali naquela ceia, certamente Jesus o perdoaria. E Jesus é misericordioso. E você? Está pensando que precisa ser perfeito para ser aceito por Jesus? Você está enganado, está redondamente enganado. Jesus te aceita do jeito que você é, com os seus defeitos, com os seus acertos, suas virtudes, seus erros, assim como aceitou a mim com os meus erros e com os meus acertos, tá? Assim como Ele aceita qualquer um, tá? Que se aproxima dele, arrependido. O que Ele quer é que haja uma transformação, o desejo sincero de ser como Ele, apesar de não conseguir, apesar de não conseguirmos, mas Ele quer ver esse desejo, o desejo de sermos como Ele, ser nova criatura, em busca da perfeição a cada dia, mesmo que nunca consiga. Você e eu nunca vamos conseguir ser perfeitos. Temos só virtudes. Sempre vamos ter os nossos erros, nossas falhas, tá bom? Lembre-se de uma coisa. Deus não escolhe perfeitos, porque eles não existem. Não existe perfeitos. Existem pessoas arrependidas com o desejo de ser perfeito, mas que não conseguem. Tá bom? Deus te abençoe rica e poderosamente. Tá? E
Graça e paz para você e a tua família. Amém?